Seja muito bem-vindo à nossa aula de carreira da área trabalhista, né? Vamos falar um pouco sobre a carreira profissional da área trabalhista e eu quero abrir um pouco o leque na questão da carreira e passar um pouco de orientação para vocês em relação a crescimento, a como criar aí a sua trilha de carreira, né? Como que funciona, como que está a situação atual. O que acontece? Hoje, o mercado de trabalho, ele não tem classificado corretamente as funções da área trabalhista. Quando eu falo área trabalhista, eu estou aqui dizendo Departamento de Pessoal e Recursos Humanos. Luciana, é diferente? É diferente, tá? Qual a diferença do Departamento de Pessoal e do Recursos Humanos? O Departamento de Pessoal, ele trabalha mais na execução, tá? E o Recursos Humanos, ele trabalha mais na gestão. Então, existe aí um diferencial. Por exemplo, quando nós falamos de benefícios, que benefícios? Convênio médico, vale transporte, cesta básica, outros tipos de convênio, convênio odontológico, vale refeição, vale alimentação. Nós estamos falando de RH, geralmente é o RH que cuida disso. O que mais que o RH cuida? O RH cuida do plano de carreira, cargos e salários da empresa, pesquisa de clima, indicadores, enfim, o RH ele tem esse perfil diferenciado de trabalho. Então, não que ele não executa, ele executa, mas as ações do RH são muito mais voltadas para gestão de pessoal, para gestão de benefícios, do que para a execução de folha de pagamento em si, tá? Geralmente é o RH que cuida, por exemplo, da programação de férias, junto aos gestores, né, de todo esse planejamento do descanso de férias e de implantação de premiações, de metas, de criar esse plano de metas, de premiações dentro da empresa. Então, o RH ele acaba trabalhando mais junto à gestão, não apenas diretoria, mas aos gestores também, os líderes encarregados, orientando, acompanhando, principalmente na questão comportamental, dos funcionários, dando um suporte ali para os gestores, né? De uma forma mais voltada à gestão. O departamento de pessoal, ele já é muito mais voltado para questões de cálculos e legislação, tá? Então, o departamento de pessoal, na maioria das vezes, ele já não tem mais tanto contato com os gestores e com os funcionários, não, ele tem mais para coleta de assinatura, para algumas decisões específicas, para alguma orientação, porém, o departamento de pessoal, ele trabalha mais com o cálculo da folha, a emissão, ali o cálculo do recibo de férias, da rescisão, da homologação do funcionário, do apontamento de ponto, né, de jornadas, da documentação. Então, ele tem esse trabalho mais operacional do que de gestão, certo? Então, o contato que o departamento de pessoal tem com o funcionário, que tem com os gestores, é muito mais relacionado a questões operacionais, a cálculos, legislação, orientação e o desenvolvimento da folha de pagamento. Ambos os trabalhos são extremamente importantes, são fundamentais para a empresa. Então, um link que eu quero abrir aqui para vocês Luciana, eu posso escolher, eu quero trabalhar departamento de pessoal, eu quero trabalhar RH? Claro que você pode, tá? Tem problema? De forma alguma. E aí, se você fizer essa escolha, você se especializa muito mais naquilo que você escolher. É lógico também que o ideal é que ambos saibam, de uma forma generalista, como que funciona tudo, porque os dois caminham juntos, tá? Tanto o departamento de pessoal quanto o RH, os trabalhos caminham junto. Por exemplo, o RH, ele administra este planejamento de férias
junto com os gestores, porém, é o departamento de pessoal que emite o recibo de férias, e às vezes coleta assinatura, explica sobre as férias para o funcionário, mas eles têm que trabalhar ali em comunhão. O ideal é que, mesmo fazendo a escolha, você saiba como, se você escolhe departamento de pessoal, você saiba como que funciona o RH, principalmente nas questões de gerenciamento de benefícios e também nas questões de cargos e salários. Luciana, eu prefiro o departamento de pessoal e eu tenho que entender de treinamento e desenvolvimento? Não. Você pode ler, estudar um pouco a respeito, mas você não precisa aprender a aplicar. Eu preciso saber é, a, a parte de desenvolvimento de pessoas, tal. Não, mas você tem que saber entender um pouquinho como funciona isso, tá? Mais algumas coisas fundamentais, tipo gerenciamento de benefícios, você tem que saber, tá? O que acontece? Se a pessoa escolhe o RH, ela também tem que entender um pouco de departamento de pessoal. Que parte? A execução ali, a folha, o cálculo da férias, o cálculo da rescisão? Não exatamente. Mas ela precisa entender, por exemplo, como que funciona as regras, os detalhes das regras de férias, de desligamento, de admissão, de contratos. E isso está onde? Na legislação. Então, mesmo que a pessoa do RH não saiba sentar ali, trabalhar num programa de folha, por exemplo, executando uma folha, uma rescisão, uma folha de pagamento, ela tem que saber as regras de férias, de rescisão, de desligamento, de admissão, de tipo de contrato, de jornadas, para que ela possa desenvolver muito bem o seu trabalho junto com os gestores. E isso é algo que eu tenho percebido que falta muito nos profissionais de RH ou de departamento de pessoal. Então, a pessoa, muitas vezes, ela escolhe uma linha e ela fica limitada naquela linha. Eu escolhi RH, eu não quero entender nada da área trabalhista ali, né, legislação, regras. E isso te limita muito. Porque se você está no RH e você tem contato com o gestor, você tem que entender legislação e regras para você orientar o gestor, para você saber tomar as medidas corretas diante das situações que ocorrem todos os dias. A área trabalhista é uma área que não tem rotina. É até engraçado a gente escuta falar assim, curso de rotinas de departamento pessoal. Porém, na verdade, o departamento de pessoal ele não tem rotina. A área trabalhista não tem rotina, porque nós temos os trabalhos a desenvolver, temos, porém, não tem como você traçar exatamente o que você vai fazer no dia, nem na semana, nem no mês. Então, você sabe que durante o dia, a semana ou mês, tem certas coisas imprescindíveis que você precisa executar, mas não tem como você definir uma agenda, hora por hora, exatamente o que você tem que fazer na área trabalhista. Eu acho que isso é uma das coisas que mais me encantou na área trabalhista. Essa questão de não ser todos os dias iguais. Então, e isso me deixa mais animada, mais disposta a trabalhar. Eu sou contadora, eu já trabalhei no contábil, né, fazendo lançamentos contábeis, classificação, já trabalhei na área fiscal, no contábil, se eu não me engano, uns 2 anos. Na área fiscal, tributária, eu trabalhei uns 5 anos, isso há muito tempo atrás, lá no início de carreira. Mas, quando eu conheci a área trabalhista, eu fiquei muito encantada por essa questão de aparecer coisas novas todos os dias. E eu vejo, assim, muita gente da área reclamando, nossa, olha, apareceu essa, agora é mais essa, cada dia é uma nova, e é cada dia uma nova mesmo, cada dia é uma novidade, cada hora é um flash, né, como a gente costuma dizer, e esse é o diferencial, tá? Então, se você pega a contabilidade ela é muito monótona, né? Ela é muito igual. A área tributária tem muitas mudanças de legislação muito pesadas, tem que estudar muito, realmente tem bastante trabalho.
é complexo, porém, existe uma rotina. Agora, no departamento de pessoal, não tem rotina, tá? Tem os trabalhos que você tem que executar, mas não tem rotina. E nós temos que aproveitar essa questão de não ter rotina para aprender. E é assim que a gente aprende todos os dias. Então, eu estou na área, né, de departamento pessoal desde 1997. É, eu ainda estava na faculdade de ciências contábeis na época. Então, já faz um tempinho, percebem? E, e assim, todos os dias até hoje eu aprendo coisas novas. Todos os dias até hoje eu tenho um cliente me ligando, me passando uma situação completamente diferente que às vezes eu preciso parar tudo e pesquisar e aprender e entender como é que nós vamos solucionar. E isso é muito legal, porque toda vez que eu paro e pesquiso e estudo uma situação diferente, eu aprendo. Então, isso é que é o interessante. Por quê? Porque se você vai aprendendo e você vai pesquisando e você vai estudando, como nós vamos fazer aqui, e você vai se especializando, chega um momento que você se torna um grande profissional da área, porque é uma área muito requisitada e tem muita gente que não tem coragem de trabalhar na área trabalhista, exatamente pela falta de não, né, de rotina, exatamente por não conseguir prever tudo que aparece e ter coisas novas todos os dias. Então, é, eu entendo que é uma oportunidade de crescimento. Eu estou, por exemplo, com vários clientes e amigos e amigas da área empresários que estão precisando de pessoas na área de departamento pessoal e está muito difícil de conseguir. Isso faz o quê? Valoriza, aumenta, né, a margem salarial. E isso é bom, certo? Por isso que nós temos que realmente nos preparar, porque o mercado promete bastante. Principalmente com a chegada do e-social, com as automatizações da Receita Federal em relação aos recolhimentos, aos encargos, as entregas de declarações. Então, tudo isso nos dá a oportunidade de crescermos e de nos tornarmos mais profissionais, certo? Então, nós temos que focar nisso. E esse é o nosso objetivo aqui no curso, é aprender e tornarmos uns grandes profissionais. O que acontece muitas vezes nas empresas é que elas não classificam, como eu estava falando lá no início, a nossa função adequadamente com o que a gente faz. E isso tem sido um grande problema. Por exemplo, muitas vezes nós estamos classificados como auxiliar, como assistente, como analista, júnior, pleno, sênior, e isso não está adequado ao nosso, é exatamente aquilo que a gente desenvolve na empresa, certo? Então, isso é muito comum acontecer. Outra coisa que eu percebo bastante é as empresas classificarem os cargos como de departamento pessoal ou como de RH e invertidamente, tá? Então, muitas vezes a pessoa ela é de RH e eles colocam ela lá como departamento pessoal, ou ela é de departamento pessoal e colocam ela como RH, auxiliar, assistente, analista. Então, acabam fazendo essa classificação invertida. Isso acontece bastante e isso é muito ruim. Parece que as empresas não entenderam a diferença, tá? Então, ou se entenderam, não sei, se acham mais chique colocar o RH e muitas vezes colocam muito mais RH do que o departamento de pessoal em si, certo? Até na hora da divulgação das vagas, vocês percebem que às vezes estão pedindo lá uma assistente de RH, analista, e quando você lê o que a pessoa vai fazer ali na vaga, ele está falando sobre serviços de departamento de pessoal, exclusivamente. Então, essa bagunça da área trabalhista tem confundido bastante as empresas, não só na hora de contratar mão de obra,
como na hora de classificar o cargo, a função, os trabalhos. É, isso também eu tenho visto, por exemplo, muitas escolas, até na internet, que acabam, por exemplo, vendendo cursos de auxiliar de departamento de pessoal, de assistente de departamento pessoal, analista júnior, analista pleno, analista sênior. E então, assim, eles aproveitam essa desinformação das empresas de não saber classificar e vendem cursos particionados. Eu vou ensinar para o auxiliar só um pedacinho, para o assistente só mais um pedacinho, para o analista um outro júnior um pedaço aqui, e assim, eles vão particionando os ensinos e vão ensinando. Só que muitas vezes você olha e você fala assim, nossa, eu não sei qual a minha classificação correta. Eu não sei qual é o nível de conhecimento exato que eu tenho hoje. Será que eu compro um curso de auxiliar, de assistente, de analista júnior, pleno, sênior? Ou às vezes você está como analista júnior, só que seu conhecimento é de um analista pleno. Então, eu percebo bastante essa confusão e, lógico, que o mercado aproveita disso para vender. Por isso que o nosso curso, eu costumo, sempre tive, né? Eu tenho a escola, abri em 2010, então desde 2010 eu dou aula na área de departamento pessoal, na área de RH, toda a parte trabalhista, e o meu curso nunca teve uma classificação. Eu tenho pessoas aqui que já foram minhas alunas, tá? Eu tenho pessoas que foram indicadas pelas suas supervisoras, tá? Como a Jennifer, como a Carolyn, como a... Quem mais aqui que me disse? A Dani, né? Então, nós temos pessoas que foram indicadas por suas supervisoras que um dia foram minhas alunas e pode perguntar para elas se algum dia eu separei o curso em classificação, auxiliar, assistente, analista. Não. Por quê? Pela minha experiência na área, eu acho perfeitamente possível que uma pessoa entre em um curso, mesmo sabendo bastante ou sabendo muito pouco, e ela consiga ter uma profundidade de conhecimento e sair em níveis muito maiores do que se ela comprasse um curso fechado de uma classificação qualquer. Percebe? Por exemplo, nós temos aqui a Jennifer, ela tem 18 anos, ela está começando na área agora, se não me engano, é primeiro emprego, Jennifer? Acho que sim, né? Sim, é o E primeiro. é primeiro emprego? É o primeiro emprego. É o primeiro emprego dela, ela, né, trabalha lá, a empresa tem RH e departamento de pessoal junto, tá? É tudo interno, folha de pagamento. Eu dou consultoria lá, uma empresa de quase 1.000 funcionários, uma empresa grande, e ela vai conseguir aprender tanto quanto quem já está na área há 12 anos, como a Priscila, por exemplo. Por quê? Porque aqui nós vamos desenhar e destacar com profundidade os assuntos. Lógico que é óbvio que a Priscila vai sair com muito mais conhecimento que a Jennifer, porque ela já traz uma carga, certo? E a Jennifer vai precisar se aprofundar cada vez mais, estudar mais, aprender e ter a experiência de vida profissional dela. Mas o que eu gosto é de trabalhar a profundidade em todos os assuntos, começando do zero ao avançado. E isso é possível porque eu faço isso há 12 anos, tá? Então, esse é o nosso objetivo aqui. Eu não quero mais que vocês pensem na carreira de vocês classificando. Nossa, será que eu sou auxiliar, assistente, analista? Não, eu quero que vocês pensem em vocês como especialistas. Por quê? Porque quando a gente começa a estudar e a se aprofundar e a gente chega num nível de especialista, você começa a ganhar o mundo na área profissional. Foi isso que aconteceu comigo. Então, eu tenho a minha história de vida e eu posso falar com convicção para vocês que é totalmente possível vocês se tornarem especialistas, consultores
e trabalharem de uma forma muito diferenciada no futuro, certo? Lógico, tenho que aprender? Tenho que estudar? Tem, mas eu quero trazer isso para vocês, essa oportunidade de aprender de forma profunda as informações, de entender e ter uma visão diferente, tá? Então, quando terminar o curso, vocês vão ter conhecimentos diferenciados do que a maioria das pessoas que nunca fizeram um curso, ou que fizeram um curso particionado, onde eles aprenderam parte do processo do trabalho. Então, eu quero direcionar vocês para a especialização, certo? A especialização, ela coloca vocês em outro patamar. Luciana, qual a diferença de um especialista para um analista, né, para um gestor? O especialista, ele sabe profundamente de cada parte das informações. O especialista, ele sabe orientar os gestores e a direção da empresa de uma forma muito mais segura, tá? Então, por exemplo, hoje eu trabalho com consultoria empresarial e é muito comum, todos os dias eu recebo consulta dos meus clientes de consultoria e até de outras empresas, onde eles preferem perguntar para mim do que para o advogado, do que para o setor jurídico. Luciana, estamos com essa situação, que você nos orienta? E eles fazem o que eu oriento, certo? Então, percebe a diferença? Quando você é especialista, você ganha uma confiança, você fala com segurança sobre o assunto que estão lhe perguntando ou do que está acontecendo e direciona a empresa a fazer de uma forma que não vai ter problema, de uma forma segura, né? Orientar ali o departamento de pessoal, o RH, as equipes, as pessoas, os gestores, com muita segurança. Então, isso traz toda uma diferença e eu quero que vocês alcancem esse nível de especialista, de especialização na área trabalhista. Por isso, gente, vamos pegar firme nas aulas, tentem não faltar, tirem suas dúvidas, perguntem, assistam às aulas da plataforma. Se tem dúvida, anota. Luciana, quero perguntar para você, pode perguntar, né? Pode colocar no grupo, tem o pessoal lá que vai estar sempre orientando, explicando, ensinando, trocando experiências, e isso é bem legal, tá? Então, é para isso que nós temos também a nossa comunidade. Bom, essas são as informações que eu queria passar. Não se prendam à classificação de nomenclatura. Eu sei que nós precisamos dessa classificação, nós temos uma classificação, mas não se prendam a isso. Eu quero que vocês olhem para outro nível, que é o quê? Eu quero ser especialista da área trabalhista. Eu quero me aprofundar, me especializar, a ponto de entender do RH, do departamento pessoal, e conseguir passar uma orientação segura e firme do que para as empresas que estão precisando, que estão perguntando, enfim, do que está acontecendo. Então, esse é o nosso objetivo aqui, e eu quero que vocês tenham essa visão. A nossa visão nós vamos ser especialistas, ok?